O que é o Dandadan e qual a relação que ele possui direta com Saint-Germain? Por que ele faz qualquer coisa para obter todos os itens misteriosos que existem nesse mundo? Então vamos agora revelar exatamente o que ele procura. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossos outros conteúdos também. A gente já está bem perto dos 5.000 inscritos, mas ainda falta muita coisa. Então bora pro vídeo, meus delinquentes. Saint-Germain se mostrou uma pessoa extremamente habilidosa em Dandadan. Utilizando a sua espada, ele consegue utilizar as habilidades de yokais que ele derrotou, mas um dos requisitos para que ele possa utilizar as habilidades do yokai é que ele assuma a derrota. Assim que ele assume a derrota, ele utiliza um abridor de carta para ferir o yokai. E a partir do momento que ele consegue concluir isto, ele simplesmente consegue utilizar todas as habilidades do indivíduo. É muito roubado, não é mesmo? Mas uma das coisas que Saint-Germain faz, além de entregar todo mundo e parecer com um vampiro gostosão, é simplesmente perguntar pro mini Lulinha o que é o Dandadan. E desde então eu decidi pensar nisto todos os dias da minha vida até descobrir exatamente o que é Dandadan. Mas antes de chegar a essa conclusão, a gente precisa identificar quem é esse personagem chamado Saint-Germain também. A gente vê bem que Saint-Germain ele não é o tradicional japonês com seus cabelos escuros, se bem que naquele anime muitas pessoas têm o cabelo rosa também, então isso é completamente irrelevante. Mas levando em conta a questão do nome, Saint-Germain não é um nome típico japonês, e pela forma que ele fala dá a entender que ele veio de um passado muito remoto, e como que um humano consegue viver tanto tempo assim? Dito isto, a gente pode considerar que Saint-Germain são duas pessoas em específico. A primeira é William Adams, um inglês que era marinheiro na sua época de vivência e trabalhou como conselheiro de Tokugawa Ieyasu. Sim, existiam samurais estrangeiros também, existe um africano, tem um anime maravilhoso chamado Afro Samurai, muito bom, dá uma olhada. E se ele não for William Adams, também existiu Philipp Franz Wolfsbold. Desculpe, mas meu alemão tá ruim. Então, quem que é esse Philipp? Felipe, ele era um alemão que se tornou um samurai. Aí você faz a ligação, né? Saint-Germain, Germânia, Alemanha, fica meio até que bem óbvio. E a história desse Philipp Franz é bem interessante porque ele foi uma figura importante entre o Japão e o Ocidente para poder abrir as fronteiras. E além disso, ele também servia como médico. Mas é claro que tem muitas outras figuras extremamente importantes no Japão que são estrangeiras. E também tem aquela questão do interesse por colecionar. Sendo assim, ele poderia ser simplesmente um guerreiro Omyuji, sendo ele conhecido pelo nome Abe-Saimei. Ele nunca foi tão forte assim na questão de exorcizar maldições, segundo as suas lendas, mas ele tinha um passatempo muito interessante, que era colecionar talismãs e amuletos também. Ele era diretamente ligado à criação desses amuletos amaldiçoados. No caso, ele além de produzir, colecionava e acabava vendendo um pouquinho disso aí porque tem que encher o bolsinho de dinheiro também. Então nós temos 3 pontos chaves para descobrir quem é Saint-Germain e eu garanto, meus garotos, que ele é um desses 3. O alemão Philipp von, que se tornou um samurai. William, o inglês marinheiro, que se tornou um samurai muito importante também, mas ele está nessa lista somente porque ele é o mais conhecido de todos. E Seimei, que ele é um japonês Omyuji que criava amuletos místicos, além de colecioná-los. Agora que a gente já sabe identificar quem possivelmente é Saint-Germain, fica muito mais fácil da gente entender o que é Dandadan. E é claro que como Sonarken é preguiçoso, ele procurou pela forma mais simples, que é simplesmente descobrir o que significa o nome Dandadan. Mas infelizmente eles não têm significado conjunto, então o que eu pensei em fazer é vou separar essas sílabas e tentar adivinhar o que é. Assim que eu comecei a pesquisar sobre, eu descobri que Dan, assim como no Karatê, simboliza algum tipo de nível. Ao separar Da, apenas dá a indicação de ser, atingir alguma coisa nesse sentido, mas como ser mesmo. E Dan novamente é nível, então dá para você entender que significa da seguinte forma, ser de um nível superior a algum nível. No caso, uma pessoa que quer ser superior a quem já é superior. Não explicitamente ligado a isto, mas vocês entenderam, correto? Então, Dandadan é simplesmente o objetivo dele de ser superior a alguma coisa. No caso, aos seres superiores. Mas exatamente para que fica um pouquinho mais complicados? Busquei em outras mitologias para tentar identificar aquela espada com o poder de absorver o poder de outros yokais e não achei muitas informações. Mas achei uma historinha muito interessante ligada à espada que matou Yamata no Orochi.
Chamada de Kusanagi no Tsurugi, ela foi uma espada empunhada pelo próprio deus Susano que deu fim àquela criatura vil. E após isso ele ficou famoso com as gatinhas. Então já sabe, se você quer ser famoso com as gatinhas, além de se inscrever, você tem que matar um dragão de 8 cabeças. Mas é claro que existem outras inúmeras espadas japonesas com os nomes bem complicados que façam essa mesma coisa. Mas como eu quero ser bem direto nessa questão, eu peguei a mais conhecida e a mais poderosa de todas elas. Ah, mas Sonarken, o que tem a ver essa ligação de espada, Saint-Germain e Dandadan? Tem muita coisa a ver, meu amigo, porque ele está em busca de itens sagrados. E esses itens, muito provavelmente, vai libertar alguma coisa ou fazer ele se tornar alguma coisa. Mas antes de ir pro ponto principal, é claro, porque eu quero manter vocês aqui um pouquinho mais, a gente tem na mitologia hindu um cetro extremamente poderoso responsável tanto pela criação quanto pela destruição chamado Danda. E se no caso minha teoria principal estiver incorreta, muito provavelmente eles vão para este rumo. Possivelmente esse cetro Saint-Germain está procurando para concluir os seus objetivos, se ele apenas for ligado à mais pura destruição, ou se simplesmente ele quiser cortar suas ligações com o próprio Deus. Agora voltando para nossa teoria principal do dia de hoje, a gente possui algumas conexões com aquela espada, como eu falei com vocês, a Kusanagi, com outros 3 itens lendários. Porque pensa comigo, meu garoto, a gente tem o ciclo de karma e os 3 tesouros sagrados. O ciclo de karma funciona da seguinte coisa: você faz caquinha na sua vida e você segue por 3 estágios para concluir esse caminho de karma e poder ser uma criatura iluminada. E esses 3 estágios são Buda, o ser iluminado. O outro estágio é Dharma, conhecido pelo caminho do ensino. E por último e não menos importante, Sanha, a comunidade espiritual. O que a gente consegue fazer de encaixe aí é 3 itens sagrados que foram dados ao imperador pelos próprios deuses no Japão. Esses itens são a espada Kusanagi no Tsurugi, utilizada para derrotar Yamata no Orochi, como eu já informei antes, o espelho Yata no Kagami, um espelho que representa a sabedoria. E por último, a joia Yasakani no Magatama, que simplesmente, sem muitos rodeios, representa apenas a benevolência. E graças a isso ficou muito simples ligar tudo isto. Como eu falei para vocês, dos 3 caminhos para a iluminação e concluir o seu ciclo de karma, você tem que prosseguir por 3 caminhos. O primeiro eles, Buda, sendo representado pela joia Magatama, que consegue encaixar muito bem com os conceitos de Buda porque ela simplesmente representa a benevolência, como eu já informei antes, assim como a própria sabedoria. E nada mais sábio que alguém que abandona suas coisas físicas sabendo que não levará nada pra frente. O caminho do ensino facilmente dá pra gente vincular o espelho Yata no Kagami, o espelho que revela a verdade. Nada ensina a mais ninguém do que a própria verdade dita diretamente, ou apenas mostrar o caminho correto. E já no caminho Sanghai, ele pode utilizar simplesmente a espada Kusanagi no Tsurugi, a espada que matou o demônio Orochi. Aí Sonarken, mas por que uma espada representaria a comunidade espiritual? Simplesmente porque ela mandou muitos espíritos pro além. Brincadeira, ela serviu para eliminar Yamata no Orochi, que estava destruindo alguns vilarejos. E também dizem que a localização atual dela é no santuário de Atsuta. Sim, eu precisei repetir 10 vezes para acertar esse nome. Além de eu terminar meu relacionamento para manter este belo canal, preciso aprender a falar nomes diferentes. Por fim, para concluir toda essa teoria que está extremamente interessante e muito longa, assim que ele concluir a 3 posses desses 3 objetos sagrados, concluir esses 3 caminhos, simplesmente ele vai conseguir 2 coisas. A primeira é atingir a própria iluminação, concluindo o ciclo de Samsara, o que possibilitaria ele de simplesmente renascer. Aí a gente tem uma bifurcação nessa maravilhosa teoria, que a primeira é que ele busca isso apenas para reviver alguém extremamente importante para ele, ou alguém que levará o caos no mundo, mas creio eu que apenas com aqueles 3 itens ele poderia tacar fogo em todo mundo que ninguém conseguiria fazer nada. O outro caminho que é extremamente mais importante, que talvez ele queira concluir o caminho da iluminação para se tornar Buda, assim como outros já se tornaram. E assim que ele fazer isso, ele vai concluir aquele sistema de Dan, que é ser de um nível superior, alguém que já é de um nível superior, no caso, sobrepondo até mesmo o próprio Deus. Então a dualidade desta teoria é apenas esta:
ou ele quer reviver alguém extremamente importante para ele e só conseguiria esse poder concluindo o ciclo de Sansara, ou ele pode muito bem apenas se tornar alguém iluminado e acabar com toda a existência de todas as criaturas lendárias que existem, e vinculando, claro, a imagem de Deus, no caso aos alienígenas. Bom, tem muita coisa que dá pra gente explorar, isso foi o máximo que eu consegui, sim, foi muito tempo de pesquisa, então creio eu que merece a sua inscrição. Esse canal maravilhoso está indo muito bem, mas a gente precisa deixar ele cada vez melhor. Como eu falei pra vocês, a gente tem uma nova metinha de 5.000 inscritos, a gente já tá em 2.000, então falta só 3.000 inscritos. Dá uma olhadinha pra ver se você já inscreve, porque cara, realmente eu levo muito tempo pra editar esses vídeos, leva muito tempo pra procurar conteúdo, é um trabalhinho muito complicado, mas é muito divertido de fazer e interagir com vocês, eu gosto bastante, tá? No mais é isso, não se preocupem, qualquer problema que vocês tenham, sempre vou estar aqui para animá-los, independente se eu estiver animado ou não, até porque a gente nunca se sabe o que passa na cabeça do palhaço. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui hoje, Sonar quem diz, tchau da iluminação.